Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui na nossa sexta-feira, comentando os nossos assuntos, sempre do e-mail que eu mando para a turma que está cadastrada lá no arturgalvão.com.br. Que prazer poder ter vocês aqui junto comigo para poder esclarecer um pouco mais, ver mais alguns detalhes, algumas questões sobre como potencializar a capacidade de vocês de gerar negócio e construir autoridade no mercado, para que vocês possam vender mais por mais e mais rápido. Para quem está chegando aí pela primeira vez, eu sou Arthur Galvão, especialista em marketing de percepção, e o meu trabalho é ajudar os empreendedores a crescer, a conseguir viver de forma próspera fazendo aquilo que eles amam. Se a gente gosta de fazer algo, né, a gente dedica a nossa vida para isso, é justo, é muito honesto que a gente possa realmente criar uma vida próspera e criar as condições de viver disso, né? Tirando um pouco daquela crença antiga aí de que a gente tem que trabalhar no que não gosta para poder ter os nossos prazeres e as nossas alegrias na vida, as nossas alegrias, né, sendo bancadas pelas coisas que a gente não gosta de fazer. Não é assim que tem que ser. A gente tem aí milhões de provas, eu inclusive sou uma prova viva disso, de que é possível sim a gente encontrar o que ama fazer e criar um sistema, uma estrutura para basear e validar, conseguir viabilizar uma forma de crescer aí no mercado, de criar a nossa vida próspera fazendo o que a gente ama. Bom, para quem está cadastrado, repetindo aí lá para quem está cadastrado no meu blog, no arturgalvão.com.br, vocês sabem que toda segunda-feira eu envio um e-mail para acionar a semana com alguma dica, uma instrução rápida para que vocês possam já aplicar aí durante a semana. E ao longo da semana, obviamente, todo mundo vai aplicando, e na sexta-feira eu aprofundo, trago algum complemento aqui para vocês terem ainda mais facilidade de aplicar essas dicas na vida de vocês, certo? E a dica dessa semana, o assunto dessa semana é como saber quando o cliente está mentindo para você. Muito legal, né? Às vezes a gente está ali com o nosso esforço de trabalho sendo dedicado para a pessoa errada, para a pessoa que não está alinhada com os nossos propósitos, com os nossos valores, que não está percebendo relevância. Em muitos momentos é realmente uma responsabilidade dessa pessoa, e eu vou dizer hoje aqui um pouco sobre por que isso acontece. Em alguns momentos a responsabilidade é nossa. Na verdade, em todos os momentos nós temos aí uma parcela de responsabilidade. Às vezes um pouco maior, um pouco menor. Como eu falo, o cliente querer enrolar a gente é um direito dele. A gente permitir ser enrolado por ele é uma responsabilidade nossa. Então eu quero ajudar você para poder realmente investir o seu tempo nos clientes que valem a pena, naquelas pessoas que vocês têm indicadores para saber se é um cliente que dá valor ao que vocês fazem ou não. Se não, poupa o seu tempo, poupa o tempo da pessoa, libera ela para o universo aí, porque certamente ela tem outras coisas para poder resolver na vida dela. Então, primeiro deixa eu já até meio que pedir desculpas aqui para vocês hoje. Vocês vão ver que eu estou num ritmo um pouco mais lento, estou me recuperando aí de uma gripe, que eu me permiti gripar, e às vezes a gente dá a bobeira mesmo, mas estou aqui entregando o meu melhor para vocês nessa manhã, para a gente poder conseguir seguir para frente. Vou trazer aqui o que foi, de onde veio essa história, né, sobre quando o cliente está mentindo para a gente. Veio a partir de uma pergunta de um parceiro de negócios que fez e falou assim: poxa, Arthur, como que eu posso agir quando o cliente está dando todos os sinais de que quer comprar de mim, mas ele não toma a decisão de comprar? E aí eu comecei a refletir para poder responder para ele, e realmente isso faz todo sentido. Mas olha só o ponto de vista, que legal. Que indicadores são esses? Que dicas, que pistas são essas que o cliente está deixando para você, de que te dá a sensação de que ele quer comprar? Imagina aí quando você está apaixonado por alguém, ou você está no momento da sua vida que você quer muito alguma coisa. Quando a gente gosta muito de algo, quando a gente está desejando ardentemente alguma coisa, a gente corre um risco de estar, não um risco, mas é costume, é normal a gente estar emocionalmente envolvido nessa ideia. E esse envolvimento emocional, ele dispara alguns movimentos químicos, fisiológicos aí no nosso corpo. E esses movimentos fisiológicos, eles acabam interferindo na forma como os nossos filtros estão lendo a realidade. Então, muitas vezes, a gente acha que tem uma coisa acontecendo, porque a gente gostaria muito que essa coisa acontecesse. Mas, na verdade, dos fatos, o que está acontecendo é uma outra história que não tem a ver com isso. O nosso alinhamento mental, o nosso alinhamento emocional está sendo, entre aspas, aí, iludido para poder acreditar naquilo ali. É como uma pessoa que está sentindo muita sede no deserto e começa a ter alucinações, começa a ver oásis, ver água onde não tem.
É mais ou menos isso, assim, fazendo um comparativo bem extremo, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, às vezes a gente está numa intenção tão forte de prospectar, numa intenção tão forte de conectar com o cliente, que a gente começa a ver sinais que não existem. Esse é um ponto. Então, como é que você vai saber isso? Quando você está dentro do problema é mais difícil. O ideal é que você faça esse acompanhamento, essa definição dos indicadores antes. Por isso é importante treinar. Imagina um artista plástico, um pintor. Por que ele tem que dominar a técnica? Porque na hora que vem a inspiração, ele está emocionalmente envolvido nessa ideia do que ele tem que pintar, da ideia que ele quer transferir naquele quadro. Ele não pode pensar, para esse efeito eu vou usar o pincel número 3, feito a partir da crina do cavalo, não sei. Não é esse o nível de pensamento, senão ele perde a conexão com a ideia. Por isso é importante ele dominar a técnica antes de começar a ter o trabalho dele aí, ter o caminho dele de inspiração. No mercado é a mesma coisa. Por que eu insisto tanto? Por que eu mostro que dá tão certo a gente trabalhar o posicionamento da nossa marca? Porque exige da gente a construção dos indicadores, a construção de uma expressão prévia, a construção dos pré-acordos com o mercado, para que na hora que vem aquela situação, aquela grande oportunidade, você não vai parar para olhar a sua técnica. Você vai se deixar conduzir porque você já domina tanto a técnica que aquilo vem de forma natural para você. Então o ideal é que você trabalhe esses indicadores antes de estar dentro dos seus processos de prospecção. Por quê? Porque o cliente está ali nessa floresta encantada ali da percepção, onde ele tem um problema origem, que é de onde ele está partindo, e no caminho de buscar a solução para esse problema, ele vai distribuindo outros pequenos problemas ao longo da caminhada, como se ele fosse deixando pistas assim, se eu resolver isso, isso também vai me ajudar a resolver aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. Ele vai fazendo uma trilha ali de pequenos problemas que vão deixar para ele uma sensação do seguinte: quando você oferece a sua solução para esse problema origem dele, e ele começa a olhar para essa solução sua, que é um novo caminho que ele vai trilhar, faz sentido? A solução que você está oferecendo para o cliente é um novo caminho para ele. Se esse novo caminho não está 100% claro, ele olha para trás, vê aqueles pequenos problemas e fala, poxa, com esses pequenos problemas até hoje eu não morri. Essa nova solução me parece tão estranha, tão nova, que eu não sei se eu embarcar nela, se de repente eu vou morrer nesse aspecto da vida. E às vezes ele pode ali criar um bloqueio emocional e sentir que voltar para o problema de origem talvez não seja nem tão ruim. Ou seja, talvez essa luz sobre o caminho da solução ideal para ele, que é o que você está apresentando, não esteja conseguindo clarear para ele de forma 100%, para ele se sentir emocionalmente seguro a seguir esse caminho junto com você. E aí ele olha para trás e fala, poxa, doeu, mas eu não morri, talvez seja mais interessante eu voltar para o meu problema de origem. E é nesse espaço que a gente não quer que o cliente fique, é nisso que eu quero te ajudar a compartilhar, a realmente ele seguir de mãos dadas com o seu cliente, para ele confiar mais em você, para ele ter mais segurança, para caminhar com você nessa nova jornada, nessa nova trilha através da floresta aí, rumo à solução ideal. Então, o cliente ele está num estado, em geral, de confusão mental. Ele está sempre se perguntando, isso vale a pena? Será que vale a pena eu ir até ali? Nesse processo é que ele começa, olhando para os pequenos problemas, a, entre aspas, aí, mentir para você, mentir para mim, mentir para quem está prospectando, na verdade, na hora. Geralmente o motivo dele estar contando essa mentira, e tem uma lógica por trás disso, não pensa que o cliente está mentindo para você porque ele é malvado, porque ele quer o seu mal, porque ele quer te sacanear, não. Em geral, ele está movido por algumas emoções. Então ele está entrando num aspecto de, parece que essa solução ideal questiona a própria sobrevivência dele em algum aspecto da vida. E aí ele entra numa das 3 emoções básicas que eu vou falar para vocês agora, que são as emoções que bloqueiam a tomada de atitude dele. Grava essa. Geralmente, quando o cliente entra em estado de mentira, o que é uma mentira? Ele está criando uma nova história paralela que está fora da realidade compartilhada. Então, ao mesmo tempo que ele está falando com você, ele está entrando em modo de criação. Geralmente, para o cliente que é destro, por exemplo, ele vai tender a começar a olhar para o lado esquerdo, que é o que acontece geralmente quando a gente está buscando criar histórias novas. Significa que tem uma maldade, uma intenção negativa naquilo ali? Não. Significa que ele está tentando buscar um ambiente fora da realidade que está sendo compartilhada naquele momento para se sentir um pouco mais seguro para poder conduzir as decisões dele. E, geralmente o que motiva
essa não realidade, o que motiva o cliente a criar essas novas histórias, são 3 emoções básicas: o medo, a raiva e a tristeza. Então são nessas 3 emoções que você tem que ficar um pouco mais atento quando você estiver no processo de prospecção com o seu cliente. No medo, o teu cliente está tentando proteger alguma coisa, ele não quer abrir mão de alguma coisa. O medo ele é como se ele estivesse vendo a sua solução como uma ameaça a outras coisas que para ele também são de valor. Imagina aí um personal trainer quando está propondo para o cliente dele um processo de emagrecimento em pouquíssimo tempo. Esse cliente vai olhar para aquilo e vai falar: poxa, legal, eu quero realmente emagrecer, mas talvez isso me faça abrir mão de comer uma comida ou um doce que eu gosto muito nos meus finais de semana. Talvez isso me faça com que eu me sinta estranho diante dos meus amigos, que vão me chamar, por exemplo, para ir para uma churrascaria ou para uma pizzaria, e aí eu vou ser o cara diferente, que não vai comer a pizza, que não vai comer um macarrão, de repente, numa casa de pastas, de massas. Ele não quer se sentir diferente, ele não quer se sentir excluído. E esse sentimento ele está tentando proteger. E ali ele entra nessa área de emoção, que é a área do medo, onde ele está tentando se proteger ou proteger alguma coisa que é valor para ele, e que essa sua solução, de alguma forma, pode estar ameaçando essa percepção de valor que ele tem sobre algo. E ali ele começa a te dar desculpas aí esfarrapadas muitas vezes. Vocês vão usar aí o processo de congruência que eu falei lá no e-mail, como é que você estabelece antes, né, de começar uma prospecção propriamente dita, como é que você estabelece uma triangulação, como é que você estabelece algumas perguntas-chave para onde você vai trazer esse cliente de volta para testar a congruência. No final do nosso papo de hoje eu trago novamente aí, se for interessante para vocês, se alguém perdeu o conteúdo do e-mail, me avisa aqui que eu trago de volta aí como é que você estabelece os pontos de congruência com o seu cliente. Então a primeira emoção negativa, a emoção que bloqueia a tomada de decisão do seu cliente é o medo. Ele está tentando proteger alguma coisa que é de valor para ele e que a sua solução pode parecer ameaçar esse item, esse critério para ele que é um valor, alguma coisa que ele dá muita importância. A segunda emoção que pode estar movendo o seu cliente a não tomar a decisão de compra com você é a raiva. Como é que o cliente fica com raiva? É quando ele está inconformado com alguma coisa. Quando você está sugerindo para ele uma solução incrível, maravilhosa, fantástica, incomparável, incontestável, mas que ele sente que ele deveria ter isso de uma forma mais simples dada por alguém. Vamos supor que seja uma escola. E essa escola está ali comprometida a entregar uma educação de qualidade, a formar um cidadão, ajudar esse jovem a passar nas melhores faculdades, nos melhores vestibulares, a conseguir fazer, de repente, um intercâmbio, ter aí uma experiência internacional. O pai, que é a pessoa, né, que vai tomar a decisão de compra para o filho dele, ele está entendendo tudo, ele está compreendendo, mas em algum aspecto ele fala: poxa, eu já pago todos os meus impostos, eu sou um cidadão, eu cumpro os meus deveres, o governo tinha que ter condição de me dar essa educação sem que eu precisasse pagar um valor tão alto. Faz sentido? Ele pode às vezes até comparar: poxa, se ao invés de eu investir isso tudo aqui, eu viajar e levar meu filho para estudar numa escola fora do Brasil, talvez lá ele tenha uma educação de qualidade de graça. Lá o governo já dá essa qualidade de educação que você está me propondo. Então ele está inconformado. Por um lado, ele compreende que a solução que você está apresentando é uma solução real para os problemas dele, mas por outro lado, ele não concorda com isso. Ele acha que isso deveria estar vindo para ele de uma outra forma. Pode ser uma escola que está ajudando os alunos aí a tirar a carteira de motorista e ela vai cobrar uma taxa e a pessoa fala: poxa, isso não é justo. Meu pai já me ensinou a dirigir, eu dirijo super bem, eu li tudo que tem que ler sobre como ser um bom motorista, eu tenho todos os indicadores de que eu sou um bom motorista, não é justo eu ter que contratar uma autoescola, pagar taxa para eles, para poder... Faz sentido? Transferir um veículo, olha gente, às vezes é uma coisa tão banal, né? Eu estou vendendo meu carro e eu preciso de um despachante, de repente, para poder fazer essa transação. E a pessoa fala: poxa, mas eu sou inteligente o suficiente, eu não deveria precisar disso. Eu estou lá na concessionária comprando meu carro e, poxa, além de tudo, ainda tem que pagar emplacamento, ainda tem que pagar despachante, ainda tem que pagar seguro. Não é justo. Eu não estou dizendo certo ou errado, tá? Eu estou dizendo sobre as histórias que podem estar passando na cabeça do seu cliente que fazem ele estar, de certa forma, inconformado em fazer essa contratação. Pode ser um professor de idiomas
e ele está ali te ensinando, de repente, querendo te propor para você fazer uma aula de idiomas com ele, que seja um idioma executivo, um idioma para a família, e a pessoa que está recebendo essa oferta está dizendo, caramba, mas tem tanto aplicativo, tanto software, tantos outros canais que são de graça, isso não podia ser tão caro, não acho justo. Geralmente quando o cliente está no modo da raiva, pode ser um médico, você vai no médico, o médico vai lá te cobrar 600, 800 reais numa consulta, porque ele é um médico que ele acredita, né, as crenças do eu sou para ele, ele acredita que é um valor justo pela qualidade do que ele entrega, o paciente entende, mas tem uma historinha rodando secundária na mente dele dizendo, não é justo, o governo devia dar o sistema de saúde do Brasil deveria me proteger da minha doença. Faz sentido para vocês? Aonde que o cliente está no modo de raiva? Ele está inconformado, ele acha que não é justo ele pagar um valor para essa solução que você às vezes está apresentando para ele. E está tudo bem, depois tem jeito da gente poder reverter essa história na mente do cliente. E para a gente fechar ali essa trinca, tem o modo tristeza. O modo tristeza é quando o cliente está envolvido numa emoção onde ele acha que ele não é capaz de lidar com aquilo ali. Ele fala, poxa, acho que isso não é para mim não, isso é para quem tem dinheiro, isso é para quem tem formação, isso é para quem tem mais estudo, isso é para quem nasceu em berço de ouro. Ou seja, ele cria, numa tentativa de se proteger emocionalmente, histórias para justificar a não compra, para não assumir um compromisso, histórias de que ele não é capaz de lidar com aquela situação. Ele vai para dentro, ao invés de culpar você, né, como é no medo e na raiva, onde você é uma ameaça ou você é algo injusto para ele, ele traz essa culpa para si. Ele fala, poxa, eu não nasci para isso, eu não sou tão bom, eu não sou tão alto. De repente você vai pegar ali uma pessoa que sonha em ser um jogador de basquete, mas por outro lado ele tem uma crença de que ele não é autossuficiente para ser um jogador de basquete, e essa crença do eu sou dele, né, do seu eu sou baixo, faz com que ele tome a decisão de nem se matricular numa escolinha. Então, aquele ideal dele, de jogador de basquete, são os caras em nível NBA com 2 metros de altura, como ele não tem, essa crença dele faz ele entrar num modo de tristeza, e aí ele vai buscar outra coisa para poder, sei lá, vai treinar para ser jockey, porque a crença dele de que ele é baixo, de repente pode ajudá-lo a ser um jockey, que geralmente é uma pessoa mais baixa, tem que ser mais leve para estar em cima do cavalo e para poder correr. Mas o que está impedindo essa pessoa de tomar a decisão é uma crença de se desacreditar, uma crença sobre se desmerecer. Essa crença a gente chama de modo tristeza. Então, geralmente as emoções básicas que estão impedindo o seu cliente de tomar a decisão, ou ele está no modo de medo, ou ele está no modo de raiva, ou ele está no modo de tristeza. Se você foi uma dessas três, identificar rapidamente, não precisa investigar, não precisa diagnosticar, não precisa dar devolutiva, pelo contrário, tá? Se você disser para o cliente, eu já sei o que está te impedindo de comprar de mim, é porque você está achando que você não é capaz. Se você fizer isso, na maioria das vezes, acabou, você jogou sua venda pela janela. Por quê? Porque você desmascarou o cliente e ele não quer, mesmo que... Quando essa pessoa está criando uma história nova, ela não quer ser desmascarada. Ela está tentando se proteger, ela está buscando um ambiente emocionalmente mais confortável para ela, mais seguro. Então, ao invés de desmascarar o seu cliente, cria um ambiente mais seguro para ele. E eu vou te dar agora algumas dicas aqui de como é que você cria um ambiente mais seguro emocionalmente para o seu cliente. Primeiro, a gente parte de uma coisa que eu chamo de tríade da confiança ou tríade da segurança. Geralmente, para você começar a trabalhar o seu cliente no modo mais seguro emocionalmente para ele, você vai trabalhar para ele 3 aspectos básicos. Um primeiro aspecto básico é o seu histórico de resultado. Antes de fazer a sua oferta, antes de apresentar a sua proposta, você tem que fazer com que ele conheça o seu histórico de resultados. Então, se você é um médico, você vai dizer quantos pacientes você já salvou, qual foi o caso mais grave que você já salvou, pessoas que estavam ali realmente quase que desacreditadas por outros médicos que você ajudou. Você vai trazer ali quais são os depoimentos das pessoas sobre os resultados que você tem, geralmente coisas que você está emitindo, tá? No histórico de resultado você vai trazer, não adianta dizer aqui, eu sou formado em Harvard. Harvard pode ser uma garantia externa, mas dentro de histórico de resultados o cliente ainda não conecta com isso.
ele quer conectar com até onde ele pode se sentir seguro de estar junto com você. Então o ideal é você dizer algo do tipo, eu já ajudei tantas pessoas, eu faço isso há X tempo. Você vai trabalhando indicadores para criar uma pista sobre a sua história e geralmente pistas que ele possa checar. Porque da mesma forma que ele pode estar criando uma história nova, você quer credibilizar a sua história. E quando a gente está falando a verdade, em geral a gente vai dando pistas onde essa pessoa pode checar as histórias. Quando alguém está contando uma história para você que não é verdadeira, tende a seguir um caminho mais generalista. Não te dá... ele vai sempre falar uma história do tipo... um amigo meu, um amigo de um amigo meu, ele vai sempre deixando a história mais distante. Para a história estar mais real, ele vem trazendo sempre ações e indicadores mais próximos. Ele vai dar nomes, ele vai dar datas, ele vai dar pesos e medidas, ele vai dar fontes. Então, o primeiro caminho para você ajudar o seu cliente na sua tríade aí da confiança, da credibilidade e da segurança, você fala para ele coisas, deixa ele saber sobre o seu histórico de resultados. O segundo patamar é as garantias externas. As garantias externas são quem, além de você, colocaria a mão no fogo por você para dizer que você é tão bom quanto você está dizendo que é. Ou seja, depoimentos, premiações, homenagens, a imprensa traz para o seu cliente saber fontes externas que estão falando bem de você e que não é você. Porque imagina ali numa propaganda política, um vereador, por exemplo, falando bem de si mesmo, ele vai dizer que ele é honesto. Um vereador eu usei como exemplo, mas pode ser qualquer político. Ele vai fazer na campanha política sempre uma argumentação de eu sou honesto, eu sou confiável, eu sou trabalhador. Ele vai trazer as coisas, mas é ele falando dele mesmo. Então tem um nível, se ele tem um histórico de resultado é legal, mas tem um nível ainda mais bacana que você pode cobrir nessa história, que é não só eu estou dizendo que eu sou honesto, eu ganhei o prêmio mundial sobre transparência em administração e políticas públicas. Agora ele está trazendo instituições, pessoas, imprensa, indicadores externos que vão dizer que ele é tão bom quanto ele está dizendo que é. E por último, são os compromissos públicos. É até onde você se compromete. Infelizmente, essa ainda é a causa do porquê que as empresas hoje não decolam no mercado, porque elas não vendem o topo do que elas poderiam assumir de resultados no mercado. Porque todo mundo costuma ter ali uma resistência em assumir compromisso. Para quem me acompanha sabe que eu sempre repito que o ápice do amor é compromisso. Se você quer saber se uma pessoa realmente ama aquilo que ela está dizendo que ama, começa a trabalhar os indicadores de até onde ela se comprometeu com isso. E você pode fazer isso para o seu cliente. Argumenta para ele, olha, até onde eu me comprometo com você. Aí assume compromissos do tipo, eu consigo te ajudar a fazer isso em metade do tempo do mercado. Eu consigo te ajudar a fazer isso sem que você precise nem fazer nenhum esforço. Começa a assumir compromissos e aí esses compromissos, quanto mais precisos, melhor. Ou seja, que você possa dar datas, números, pesos, medidas. Eu vou te ajudar a emagrecer 15 quilos em 10 dias, fazendo apenas 10 minutos de atividade física por dia, sem que seja preciso você abrir mão de qualquer coisa que você está fazendo aí nas suas atividades profissionais no dia a dia. Tá vendo que eu estou trabalhando marcadores, indicadores que podem ser medidos nesses compromissos públicos, ou seja, você pode fazer um compromisso público tanto por um contrato com seu cliente, é um documento de fé pública, ou você pode realmente levar já para o seu posicionamento nas suas mídias sociais, nos seus anúncios, no seu networking. Começa a emitir para as pessoas até onde vai o seu compromisso em ajudar aquelas pessoas que você está se propondo a ajudar. Fazendo essa triangulação, trabalhando um ambiente ali emocionalmente seguro para o seu cliente, com compromissos externos de valor, trabalhando o seu compromisso público, trabalhando as suas garantias externas e trabalhando o seu histórico de resultado, você vai ver que o cliente tende a se sentir mais seguro nessa trilha e conseguir tomar mais facilmente a decisão dele de compra sobre aquilo ali que você está oferecendo, certo? Na nossa live da próxima sexta, quem sabe eu não trago um pouco mais de conteúdo aí. Me fala se esse conteúdo foi importante para você, se fez sentido, se você quer que eu aprofunde, eu trago aí mais indicadores, mais dicas, mais instruções para você conseguir vender mais, por mais e mais rápido. Conseguir alcançar mais gente, melhorar sua lucratividade e diminuir o seu esforço de venda. Gente, estamos chegando aí a 1 minuto para poder fechar a nossa live de hoje.
acabamos entrando um pouquinho aí, uns minutinhos depois que a gente teve um probleminha técnico aqui na parte da nossa internet. Na hora de entrar, a internet caiu, faz parte, a gente vai lidando com isso. Quero agradecer demais a presença de vocês mais uma vez. Agradecer todo mundo aí que está mandando os comentários. Gente, cada feedback que eu estou recebendo nos e-mails, maravilhosos. Agradecer aí a presença e o acompanhamento sempre aí da turma que está do meu lado. Gente, Cíntia, Beatriz, Marcelo Neves, Lucas Fonseca, Thiago Alvarenga, Rita, que legal que vocês estão acompanhando a gente aqui. Que prazer ter a confiança de vocês. Sempre que vocês mandam os comentários, mandam as impressões que vocês estão tendo do trabalho, é o caminho que eu vou aprofundando. A Cíntia já deve ter uma boa dica aí do porquê que eu trouxe esse tema. Tem tudo a ver com uma pessoa que está super perto da gente aí, caminhando no mercado. Adoro receber os feedbacks de vocês. Vou acompanhando aí, estou vendo que a nossa comunidade está crescendo cada dia mais. É isso mesmo, nosso caminho, nossa missão de criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Ajudar os empreendedores a não só serem os melhores naquilo que eles fazem, mas também viverem de forma próspera, serem reconhecidos e valorizados sobre isso que eles estão fazendo. Tem uma pergunta aqui da Carolina que eu acho que é interessante, você quer estender um pouquinho? Pode falar, tem uma pergunta aqui da Carolina, a Alicia está me acompanhando aqui. Alicia, pode dizer qual foi a pergunta? E quando o resultado que você entrega depende que o cliente faça a parte dele? Uau, isso dá uma nova live, Carol. Dá uma nova live. Sempre, vamos colocar sempre. É um generalismo. Deixa eu ver se eu assumo compromisso nesse sentido. Sempre. Sempre que a gente está apresentando uma solução para o mercado, depende que o cliente faça parte dele. Acho que a sua pergunta deve estar muito mais dentro de como que a gente estimula e conduz o cliente para que ele faça parte dele e esses resultados aconteçam. Sempre realmente, toda vez que a gente está colocando o nosso trabalho, o nosso talento, as nossas soluções, ou seja, empreender é estar a serviço do outro. A gente está colocando o nosso trabalho, o nosso talento, as nossas soluções a serviço de alguém. Ou seja, não é uma via de mão única, é sempre uma via de mão dupla. Então, eu não conheço, pelo menos até onde eu já vi, uma solução apresentada onde o cliente não tenha que fazer a parte dele. Que seja a parte dele contratar a gente, a parte dele pode estar no início, pode ser que esteja no trajeto, como é o caso aí de quem trabalha com consultoria, mentoria, coaching. A gente realmente depende que o cliente faça a parte dele. Mas pensa comigo, assim, grava essa. Você nunca vai precisar convencer quem já concorda com você. Então o principal é estabelecer, e aí é nossa responsabilidade como empreendedores, como condutores, ou seja, pode ser um coach, pode ser um consultor, pode ser um mentor, pode ser um treinador, enfim. É a nossa responsabilidade como condutores saber como trazer o cliente para um momento de concordância com a gente. Como é que você faz isso? Mapeando os valores do seu cliente. Começa a perguntar para o seu cliente, começa a investigar do seu cliente qual é o valor que ele está entendendo como ameaça. Garanto para você que se ele não está fazendo aquilo que você gostaria que ele fizesse ou aquilo que você está indicando que ele fizesse, ele está em uma das 3 emoções negativas básicas. Ele vai estar ali. Isso é legal porque você não precisa ficar investigando muita coisa. Vai nessas 3 que você vai ter sucesso. Medo, raiva ou tristeza. Ou ele não está fazendo o que você está indicando porque ele está protegendo alguma outra coisa que é de valor para ele, ou ele não está fazendo o que você está indicando porque ele está inconformado, ele não acha justo ter que fazer isso, abrir mão de certas coisas e fazer isso que você está indicando, ou ele está na tristeza, ele está se desacreditando. E na vida não existe vítima. Se ele está se desacreditando é porque ele vê algum ganho secundário em desistir. Ele vê algum ganho secundário e fala, mas se eu parar agora, todo mundo vai ter pena de mim e tem chance até de alguém fazer isso por mim. Pode ser. Então vamos dizer aí, dentro da sua área, que dentro de uma área onde está mais ligado à consultoria, por exemplo, ele pode entrar dentro de uma crença de se eu desistir, alguém vai me dar esse recurso de mão beijada. Se eu desistir, tem um ganho secundário. Toda emoção negativa tem uma proteção. Toda emoção negativa é movida por um ganho secundário. A nossa mente está sempre buscando proteger a gente para que a gente não morra e tentando buscar alguma experiência de prazer. Então, evitar a dor e buscar o prazer.
certamente a dor está envolvida dentro de uma dessas 3 emoções básicas, dos bloqueios emocionais. Vai por mim, se você chegar em uma dessas, identificar, você está no sucesso. Você vai conseguir ajudar melhor o seu cliente. Mas tem um ganho secundário, tem alguma coisa de valor para ele aí. E se você tiver um pouco mais de recursos, você pode inclusive trabalhar um plano B, utilizando ele um processo de argumentações internas ou um processo de argumentações por crenças. Mas é um caminho um pouco mais sofisticado, caberia realmente a gente avaliar isso numa outra live. De repente, pode ser uma dica aí, me fala se isso seria importante para vocês, a gente conduzir esse caminho de ajudar vocês a lidarem melhor com o cliente de vocês, quando o cliente não está conseguindo fazer o que vocês gostariam que eles estivessem fazendo ou o que vocês precisam que eles façam para alcançar o resultado, ou quando o cliente entra nessa área aí de não tomar a decisão e criar histórias paralelas, mentirinhas, lorotinhas ou justificativas e desculpas para não alcançar o resultado. Me fala se é legal a gente aprofundar por esse ponto, se vocês gostariam de saber um pouco mais até sobre como lidar com essas verdades internas do cliente de vocês para realmente desbloquear e ajudar o cliente de vocês a decolar no mercado. A Alícia está levantando a mão aqui, tem mais alguma coisa? Fala, Alícia, o que a gente tem? Quer saber se tem casos que ela deveria abandonar. Se tem casos que você deveria abandonar. Sempre tem. São perguntas complexas que vocês estão fazendo hoje. Dentro dos seus ideais de valor, Cíntia, você vai avaliar se esse ideal não está sendo ferido pela condução. Ou seja, se esse cliente, se ajudar essa pessoa, como diz, ajudar é uma virtude, saber quem é ajudar é sabedoria. Então, não é porque a nossa missão é ajudar as pessoas que a gente vai sair ajudando todo mundo. Se você tiver que fazer uma escolha entre quem ajudar, não ajuda quem mais precisa, ajuda quem mais merece. Porque às vezes, eu vi uma vez uma palestra de um cara que eu admiro muito, chama Pastor Cláudio Duarte. E ele falava o seguinte na palestra dele, eu não vou lembrar as palavras exatas, eu nunca lembro, então vou botar dentro do meu contexto. Quem tiver curiosidade depois vai lá no YouTube e dá uma olhada se encontra. Mas ele falava alguma coisa nesse sentido, tá? Para a turma que estava ali na igreja dele, onde ele estava fazendo culto. Ele dizia o seguinte: na hora que você estiver aqui na igreja, você vai ver aquele irmão que está todo lascado na vida e que você vai falar, poxa, esse cara precisa de ajuda. E ele deu a dica, não ajuda esse cara. Não começa ajudando esse cara, porque ele não está lascado à toa. Muito provavelmente ele pode estar lascado pela habilidade, o talento que ele tem de lascar todo mundo que está em volta. Então, se esse cara está sozinho, se ninguém está ajudando, se ele está no fundo do poço, muito provavelmente, e eu vou dizer alguma coisa aqui que pode parecer um pouco mais duro, mas ele reflete uma lei natural de funcionamento das coisas, que é a lei da reciprocidade, a lei é a lei do retorno. Assim como você semear, assim você vai colher. Se essa pessoa está colhendo o fundo do poço, ela fez alguma coisa para merecer aquilo ali. Significa que você não deve ajudar? Não. Significa só que você tem que ter um cuidado de mapear, porque muito provavelmente as crenças do eu sou dessa pessoa podem não estar, provavelmente essas crenças do eu sou dessa pessoa não estão alinhadas com as suas crenças de eu sou. Ou seja, o que é valor para você não necessariamente está alinhado com o que é valor para ela. Faz sentido? Vou tentar não dar muita volta e resumir aqui. Para você sempre vai ter a escolha de abrir mão. Abandonar, você vai avaliar sempre se isso não vai deixar uma cicatriz emocional em você. Abandonar é uma decisão emocionalmente muito forte. Ou seja, para eu abrir mão de algo, tem duas coisas diferentes. Uma coisa é abrir mão, outra coisa é engolir sapo. Então, às vezes a pessoa acha que abriu mão, mas aquilo deixa uma cicatriz, que é uma duvidazinha de, poxa, será que eu realmente deveria ter abandonado? Se tiver uma dúvida pairando, antes de abandonar, avalie os seus valores, tenha uma clareza para saber se você está realmente abandonando ou se você está engolindo sapo. Do tipo, eu vou deixar para lá. Mas você acha lá no fundo, tem uma crença sua que não deveria deixar para lá. Sempre o que vai guiar são as crenças do eu sou. Lembra que eu sempre falo sobre originação, emissão, atração, permissão, sustentação e expansão? Vai por esse nível. A originação sempre começa na crença do eu sou. Avalie as suas crenças do eu sou, vai lá nos seus valores e vê se tem um desalinhamento de valor.
Se tiver, aí faz um exercício interno. Se esse cliente que você está conduzindo está muito desalinhado com seus valores, às vezes realmente é legal você deixar esse caso para uma outra pessoa que está mais alinhada com os valores dele. Sempre vai ter alguém para poder cuidar. E traz uma ordem de priorização. Vale todo esse esforço de você estar investindo para o seu cliente, para poder conduzir um cara que está muito desalinhado? Ele já está te dando dicas até de que ele mesmo não quer. Vale insistir isso? Se tem uma outra pessoa do seu lado, às vezes batendo na sua porta, precisando da sua ajuda e merecendo a sua ajuda, vai ajudar essa pessoa. Então, biblicamente, tem casos aí, né, de uma pessoa que chegou aí para Jesus e falou com Jesus da forma como ela tinha acreditado antes mesmo de pedir ajuda para ele, e ela só acreditava que se ela conseguisse um dia tocar em Jesus, que o problema estaria resolvido. E ali ela tocou em Jesus e se viu curada, e aí Jesus disse para ela, e ela contou a história, né? Disse: Jesus, eu acreditava tanto que eu acreditava que quando eu chegasse aqui e tocasse em você, eu estaria curada. E Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Então ela mereceu, antes de chegar para Jesus, ela mereceu, a fé dela salvou. Então a fé do nosso cliente é que vai salvá-lo. É a fé do nosso cliente que vai fazer com que os resultados aconteçam. Nós não somos os salvadores da pátria. Nós, empreendedores, nós somos veículos. Nós não somos o fim. Nem é legal a gente pensar e trilhar a nossa jornada em cima de sermos os super-heróis que vão salvar o cliente. Quem vai salvar o cliente é ele mesmo. A única pessoa capaz de resolver os problemas dos nossos clientes são eles mesmos. O que nós somos veículos, nós somos transportes para poder conduzir o nosso cliente, para ter mais facilidade nesse processo dele ajudar. Acho que isso traz um pouco aí para a gente resumir a sua dúvida sobre abandonar ou não. Toda vez que um cliente estiver no ponto de você achar que você está abandonando ele, ele se abandonou primeiro. Toda vez que você achar que você vai abandonar o cliente, você já se abandonou primeiro. Então, é a fé do seu cliente que vai salvá-lo. Não é você, não sou eu, não são as pessoas que estão empreendendo. Nós somos simples veículos para poder facilitar a solução desse cliente que está buscando aí crescer na vida dele. Faz sentido para você? Traz um pouco mais de tranquilidade para ele dar nesse sistema? Então a gente não tem essa responsabilidade. E guiar a vida da gente achando que a gente tem essa responsabilidade pode trazer muito sofrimento, porque gera expectativa. Você acha que você é responsável pelo caminho de salvação do seu cliente e você não é, não. Nem eu sou. A única pessoa que pode ajudá-lo, no fundo de tudo, é ele mesmo. Faz sentido? Gente, 8h12, vamos terminar por aqui. Traz os outros comentários, as outras percepções que vocês tiveram para os e-mails. Eu estou recebendo muitas mensagens nos e-mails, é muito bacana, agradeço muito. Me ajuda muito a compor os novos temas. Para quem quer receber o e-mail que eu mando toda segunda-feira, se inscreve lá no blog. É só acessar arturgalvão.com.br. Ali você vai botar o seu e-mail e você já entra aí para a nossa comunidade do Vamos em Frente, para que eu possa mandar essa mensagem toda segunda e você participar dessa dinâmica com a gente. Tem novidade vindo por aí, muito provavelmente em fevereiro nós vamos ter uma oportunidade de nos encontrarmos aí pessoalmente. Vou trazer mais detalhes aí ao longo dessa semana. Vai ser maravilhoso. Já pensou a gente poder estar ali juntos pessoalmente nesse caminho de trabalhar essas dúvidas, essas questões, esses indicadores e essas dicas? E também vocês podem mandar as mensagens aí pelo direct. Eu e minha equipe aqui, a gente recebe as mensagens, analisa, responde o que for possível responder ali, ou a gente traz depois para dentro da nossa live para poder comentar com vocês. Manda aqui pelo Instagram, que eu vou ajudar muito vocês aí, quero muito ajudar vocês a viverem de forma cada vez mais próspera, fazendo isso que vocês amam, que vocês acreditam que é a missão de vida de vocês. Tá joia? Gente, vou terminando por aqui. Lícia, tem mais algum detalhe? Não, se alguém tiver dificuldade de se inscrever no blog, enfim, pode mandar o direct com o e-mail que a gente cadastra. Perfeito. Não sei se vocês ouviram, mas se alguém tiver dificuldade com o blog, tecnologia é assim, às vezes dá problema mesmo, manda um e-mail aqui pelo direct para mim e eu já coloco vocês aqui no fluxo, já introduzo vocês aqui na comunidade para a gente não perder essa conexão e poder, de forma próspera, aí, a gente se apoiar e se ajudar para poder crescer. Tá ótimo? Gente, um ótimo dia para vocês, uma ótima vida para vocês. Sempre sonhem grande, pratiquem o bem, contem comigo, vamos em frente.